Olá! Em alguns vídeos aqui do canal eu já tenho mencionado a importância de nós estudarmos os direitos fundamentais e especialmente a teoria dos direitos fundamentais. Aliás, eu tive uma conversa bastante interessante com o amigo Vinícius Costa, exatamente a respeito disso, aqui pelos comentários do canal. Eu não vou exatamente iniciar o estudo dos direitos fundamentais agora, mas eu vou tratar de um tema que é muito importante no estudo dos direitos fundamentais, como forma de auxiliar a compreensão da série de vídeos sobre a educação domiciliar, que é a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos e a forma como uma coisa se relaciona com a outra. E quando você aprende a diferença de uma expressão para outra, o que é um direito fundamental, o que é um direito humano, e olha que essa diferença não é difícil, mas quando você aprende isso, rapidinho você identifica quando alguém está falando juridiquês. Porque quando uma pessoa enche a boca para falar direitos humanos fundamentais, é certo que ela está querendo falar bonito para impressionar alguém, mas do ponto de vista técnico, ela está cometendo uma gafe. Para começo de conversa, a coisa é bastante simples. Na sua essência, os direitos humanos e os direitos fundamentais são a mesma coisa. São o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à saúde, o direito à educação, que é o tema que nós estamos tratando na série de vídeos sobre educação domiciliar, o direito ao trabalho e assim por diante. A diferença, então, é de terminologia. Existe uma situação na qual é correto você falar em direitos fundamentais e existe uma outra situação na qual é correto você falar em direitos humanos. Mas, na essência, são praticamente os mesmos direitos. Qual é a diferença, então? A diferença é onde esses direitos estão previstos. Se eles estiverem previstos na Constituição, então nós vamos falar em direitos fundamentais. E se eles estiverem previstos em tratados internacionais de direitos humanos, então nós vamos falar em direitos humanos. É só isso, é bastante simples. Mas é claro que o pessoal gosta de complicar as coisas no direito. Então, essa diferença tão simples, que eu tenho certeza que você já entendeu, é chamada no direito de critério da concreção positiva. Concreção positiva porque pergunta onde que está concretamente positivado, onde que está previsto, não é uma coisa que está no ar. Se estiver previsto na Constituição, de novo, direito fundamental. Se estiver previsto em tratados internacionais de direitos humanos, direitos humanos. Mas vamos avançar um pouquinho. Num outro vídeo aqui do canal, nós já vimos que após a Segunda Guerra, foram os direitos fundamentais previstos internamente, previstos na Constituição de cada país, que foram pensados como uma forma de controlar o conteúdo da lei. Pois foi pelo mesmo motivo, pela Segunda Guerra Mundial e pelas atrocidades cometidas pelo nazismo, que a ONU teria sido criada. Na verdade, a Liga das Nações se transformou na ONU, né? E já em 1948, então começa aquilo que nós chamamos de Direito Internacional dos Direitos Humanos, certo? Agora que você já sabe que precisa cuidar com o juridiquês, e você já sabe o que cada expressão significa, eu tenho certeza que você nunca vai encher a boca para falar direitos humanos fundamentais. Mas como é que uma coisa se relaciona com a outra? Qual é a relação dos direitos humanos com os direitos fundamentais? Ou ainda, do ponto de vista jurídico, tá? Quais são os mecanismos jurídicos? Qual é a forma jurídica para que a ordem interna, constitucional, que trata dos direitos fundamentais, se comunique com a ordem internacional, que trata dos direitos humanos? É basicamente sobre isso que eu vou tratar na sequência do vídeo. Olha, essa história é comprida e bastante complicada aqui no Brasil, tá? Então eu vou encurtar e vou direto para a Emenda Constitucional 45 de 2004, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º da nossa Constituição. A partir dessa mudança, ficou claro na nossa Constituição, e isso apaziguou bastante da controvérsia que havia na doutrina a respeito do assunto, ficou claro que os tratados internacionais de direitos humanos só poderiam ter status de norma constitucional e, portanto, status de direitos fundamentais constitucionais se eles fossem aprovados aqui no Brasil pelo Congresso Nacional com o mesmo rito das emendas constitucionais. Então isso, a aprovação pelo rito das emendas constitucionais,
a aprovação de um tratado por esse rito faria com que um direito humano previsto no plano internacional fosse incorporado na ordem interna como direito fundamental. Aqui vai uma curiosidade. A Convenção de Nova York, de 2007, que trata sobre os direitos das pessoas com deficiência, foi incorporada aqui no Brasil pelo rito das emendas constitucionais. Certo? Mas e quanto aos tratados internacionais de direitos humanos que não fossem ratificados assim? Bom, a partir de 2009, o STF firmou o entendimento de que os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Congresso, obviamente que não pelo rito das emendas constitucionais, mas pelo rito das leis ordinárias, têm um status supralegal. Mas o que significa isso? Isso significa que esses direitos humanos que foram internalizados aqui no Brasil permanecem abaixo da Constituição. Ou seja, tem caráter infraconstitucional. Mas eles estão acima das leis, por isso eles têm um caráter supralegal. Então, normas internacionais de direitos humanos ratificadas pelo Brasil, não pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, têm status supralegal, abaixo da Constituição, mas ainda assim acima da lei. Essa é a atual interpretação que o STF dá ao parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Vamos estudar um pouquinho, assim, bem de passagem, porque não é o nosso objetivo aqui, mas é só para você entender a lógica. Vamos estudar rapidinho, então, a situação na qual o STF definiu isso. A Constituição, ela prevê a possibilidade de prisão civil do depositário infiel. E a legislação infraconstitucional também disciplina, então, essa possibilidade, disciplinando a norma constitucional. Acontece que o Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela não admite essa possibilidade. A prisão civil do depositário infiel não é admitida pelo Pacto de San José. E qual é o resultado dessa equação? O resultado dessa equação é que o depositário infiel não tem o direito fundamental de não ser preso. Coisa estranha, porque a prisão dele está prevista na Constituição. Mas o Pacto de San José da Costa Rica, ao proibir a prisão civil do depositário infiel, ele não revoga a Constituição, mas ele está acima da lei. Então ele paralisa a eficácia de toda a legislação que disciplina a prisão civil do depositário infiel. O Pacto de San José da Costa Rica, então, nesse ponto, não exatamente revoga a legislação infraconstitucional, mas paralisa a eficácia porque eles estão em planos hierárquicos distintos. E o resultado prático disso, então, é que ninguém mais é preso aqui no Brasil se não cumprir fielmente o seu encargo de depositário. Aliás, isso está previsto na súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal. Eu vou deixar ela transcrita aqui na descrição para você conferir. Mas o entendimento do STF que está por trás da súmula vinculante 25 é esse caráter de supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos. Bom, na prática o que acontece então é que, apesar da Constituição prever também a possibilidade de prisão civil do depositário infiel, apenas o devedor de alimentos é que pode ser preso civilmente. Hoje, no Brasil, então, na ordem jurídica brasileira, apenas se admite a prisão civil por dívida do devedor de alimentos, de pensão alimentícia, tá bom? E retomando, então, o que é importante registrar é que o que está por trás da súmula vinculante 25 do STF é esse entendimento de que os tratados internacionais de direitos humanos que não foram internalizados aqui no Brasil com o rito das emendas constitucionais têm um status supralegal, abaixo da Constituição, mas ainda assim acima da lei. E isso é importante para você compreender o nosso próximo vídeo da série sobre a educação domiciliar. Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, compartilhe o vídeo usando a hashtag DirSemJur, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E até a próxima!